Olá, turma! Quinta-feira, bom dia! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de História. Na semana passada, nós falamos sobre os meios de transporte no passado, na aula anterior sobre os meios de transporte. Hoje nós vamos aprender como conviver no trânsito. Pedestres, motoristas, ciclistas, motociclistas, todos nós temos que seguir algumas regras. E também vamos falar sobre acessibilidade, nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Todos que utilizamos os meios de transporte devemos seguir regras de trânsito. Os pedestres, os motoristas, motociclistas e os ciclistas precisam ter muita responsabilidade. Os pedestres, nós temos 3 regrinhas básicas: andar nas calçadas, respeitar os semáforos e atravessar na faixa de pedestre. E nós temos aqui o exemplo dos 2 semáforos, o de veículos e o de pedestres. O vermelho indica pare, amarelo atenção e o verde siga. A mesma coisa aqui. Aqui só não temos o atenção, mas o pare e o siga continua. Motoristas, respeitar o semáforo e as placas de sinalização e utilizar cinto de segurança. Então, nós devemos sempre colocar o cinto quando formos dirigir. Já os motociclistas precisam ter cuidado e utilizar o capacete. Os ciclistas, usar capacete, respeitar as regras de trânsito e, sempre que possível, utilizar as ciclovias e as ciclofaixas, que são os locais apropriados para esse tipo de esporte ou lazer. Agora nós vamos falar sobre acessibilidade urbana. É importante que a estrutura urbana esteja adequada às necessidades de todos. O que é acessibilidade? Acessibilidade é o direito de ir e vir de todos em vias e edifícios públicos. Agora nós vamos ver alguns exemplos de falta de acessibilidade. Se não tiver essas coisas, dificulta o direito de ir e vir de muitas pessoas. Então vamos lá. O primeiro é a falta do piso tátil. O piso tátil é esse piso com essas bolinhas. Se não tiver ele na rua, ele dificulta a locomoção de pessoas com deficiência visual. Mesmo com o cão guia e com a bengala, isso aqui é muito importante. Então, se não tiver isso na rua, uma pessoa vai ter muita dificuldade para caminhar com deficiência visual. A falta de rampa de acesso dificulta a mobilidade de pessoas com deficiência física. Então, aqui nós temos o exemplo do cadeirante. Se eu não tiver uma rampa dessa, como que o cadeirante vai poder descer da calçada ou subir na calçada? Então, isso é muito importante, precisa ter, senão ele não consegue ter a acessibilidade, o direito de ir e vir. Outra coisa que dificulta bastante é as ruas esburacadas, dificultam a mobilidade dos veículos. Muitas vezes pode causar acidentes, principalmente no período da noite. Um buraco desse tamanho pode machucar uma pessoa que pode estar andando a pé nesse lugar e causar os acidentes de trânsito, tanto com veículos, motos, bicicletas e assim por diante. E também as calçadas mal conservadas, que dificultam a locomoção de pedestres. Se uma calçada está com buraco, o pedestre automaticamente vai passar pela rua. E não é certo, é errado, porque ele tem que passar pela calçada, que aqui na rua são os locais dos veículos. Então, agora nós vamos passar para a nossa atividade na apostila. Isso aqui foi um resuminho para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, vamos lá na nossa página da apostila 244.